Então, olha só, nosso segundo vídeo, né? Nossa segunda aula. E aqui, como eu comentei no primeiro, a definição tem aplicação. Vou fazer três para ilustrar a aplicação da integral definida. Mas o objetivo do curso é integrar, tá? Aprender a fazer a integração, tá? Integrar, tá? Calcular a área sobre a curva y, quer dizer, a gente chama de curva uma função. Em função, o conceito de curva é um conceito aplicado, ok? Não importa se é uma reta ou uma outra função que seja uma curva, né? Mas a gente chama de curva. No intervalo dado, e verifique sua resposta usando uma fórmula adequada de geometria. No caso, vai ser da geometria plana, né? Para calcular a área de uma figura de um polígono, ok? Então, a função aqui é 1x elevado a 1, que graficamente é essa reta passando pela origem. Tá? Isso é uma função do primeiro grau, que é uma reta, nesse caso, passando pela origem. E aqui ainda é chamada função identidade. E a gente quer calcular a área da figura representada entre o gráfico da função, o eixo x e a reta passando por 0 e por 4. Ou seja, no intervalo de 0 a 4. Tá certo? Esse é o contexto. Então, a gente quer determinar esta área aqui, compreendida entre a reta, que aqui é uma reta crescente, né? A reta no intervalo de 0 a 4, que é o intervalo do eixo x, e o eixo x. É nesse processo, é aqui que a gente quer determinar a área. Não é aqui, não é aqui, não é, não, é dentre o intervalo, a reta, o gráfico e o eixo x, que nesse caso é um triângulo e além disso é um triângulo retângulo. Ó. É um triângulo retângulo. Isso aqui é paralelo ao eixo y. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Primeiro, nós vamos fazer este cálculo usando quem? Usando a integral. Tá? Então, nosso primeiro caso, nosso primeiro processo, o que a gente vai fazer primeiro, que está pedindo, inclusive, determinar usando o cálculo diferencial integral. Então, como é que vai ser a área? Né? Que é a área. Então, a área vai ser igual. Olha lá, põe área igual, lembra da definição? Abre aqui o símbolo de integral e coloca o intervalo, que vai de quem? Ó, de 0 a 4, nesta ordem crescente. Quem é a função? A função é x e isso dx. Perfeito. Está aqui montada a nossa integral. A área é igual à integral de 0 a 4, coloco a função dx, porque eu vou integrar ao que foi derivado. Certo? Então, isso aqui vai ser, eu vou repetir essa área para ficar bem legal. Senão você poderia colocar só igual. Aí eu vou integrar isso aqui, que é a integral de 1x elevado a 1. É 1 sobre 2, x elevado a 2. Lembra? Soma e tomba. Coloca aqui o símbolo para colocar o intervalo, que é o símbolo, né? Para colocar o intervalo, que é de 0 a 4. E aí, o que, que a gente faz? Eu vou colocar esse 1 sobre 2 fora, vou abrir aqui um parênteses mesmo, vou substituir o 4 aqui, ó. Esse meio eu coloquei para fora porque meio multiplica o resultado que vem aqui. Quem é que vai ser colocado aqui? Primeiro, o extremo superior. Então, 4. 4 ao quadrado, 16. Menos o extremo inferior. Substituindo também aqui, que vai dar 0. Perfeito? Ok? E isso aqui vai ser igual, aqui é 0, quer dizer, aqui é 16, né? 16. E 16 vezes 1 sobre 2 dá o quê? Dá 8. Então, a área que está sendo aqui mencionada para calcular é de 8 unidades de área. Eu vou colocar 8 unidades de área. Eu não sei se é metro, né? Centímetro, milímetro. Então, a gente representa dessa maneira. Não é uma obrigatoriedade, mas como se trata de área, é importante. Então, está aqui calculado a nossa área, tá? Usando a integral. Agora, eu vou fazer esta mesma área usando a geometria plana. O nosso segundo passo, que ele está pedindo para a gente verificar,
Eu vou usar aqui quem? A geometria plana. Usar uma forma da geometria é usar a geometria plana. E esta figura aqui é uma figura que é um triângulo, concorda? Isso é um triângulo. Ainda é um triângulo retângulo, ó, porque aqui é paralelo ao eixo y, tem como base uma reta, isso aqui é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, o que que a gente tem? Tem esse cara aqui, ó, que é chamado de quem? De cateto. E quanto mede essa medida? Vou abreviar. E tem esse outro. Quem são os catetos? São os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, isso aqui são chamados catetos. Eu vou abreviar. E esse cara aqui é chamado de hipotenusa. Só que a gente não vai trabalhar com a hipotenusa, mas é hipotenusa. Lembra disso? Perfeito? Então é o seguinte: a gente vai calcular essa área usando a geometria. Para usar geometria, deixa eu só fazer um negócio aqui, ó, só para colocar. Quem são as medidas desses catetos? Vamos, né, eu vou escrever completo. Um cateto aqui vale quanto? Qualquer um. Esse cateto. Quanto vale esse cateto? Vale essa medida aqui, ó, que é de quem? De 0 a 4. Essa medida aqui vale 4. 4 unidades. Ok. O outro cateto. Quem é o outro cateto? O outro cateto é isso aqui, que também vale quanto? Ó, essa medida aqui, ó, 4, 0, 0 a 4 é 4, e vale 4. E como é que se calcula a área de um triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? Que é a metade do quadrilátero, concorda? Isso aqui tudo vai dar o quê? Um quadrado a metade. Perfeito? Só que é o que deu aqui, tá vendo? Metade, ó, lado ao quadrado. Isso aqui é um quadrado, lado ao quadrado dividido por 2. Perfeito? Que é a metade, né? A área do triângulo. Então, como é um triângulo retângulo, eu posso dizer o quê? Que é o produto dos catetos dividido por 2. Sim. Ok. Ou faz o quê? De que maneira? Base vezes altura, que aqui é um cateto também, dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai dar o quê? 4 vezes 4, porque os catetos são iguais, dividido por 2. Lembrar que um triângulo é metade da área de um quadrilátero. Aqui simplifica por 2, aqui vai dar 2, e 4 vezes 2, 8. Olha lá, deu igualzinho. 8 unidades de quem? De área. Deu igual. Perfeito? Olha a grandeza do que é a aplicação da integral definida. Ela é muito mais completa para se calcular a área do que a geometria plana que a gente conhece. Tá certo? E olha de onde apareceu aqui a fórmula. Ó. Quando a gente integrou, a gente obteve o quê? A fórmula da área do triângulo, que nesse caso é a metade da área do quadrado, porque isso aqui vai ser um quadrado. Fechar aqui, ó, tudo isso, isso vai ser um quadrado. 4 vezes 4, 16, dividido por 2, que é o que deu aqui. Perfeito? Legal, não é isso? Então, para a gente ilustrar a aplicação de integral definida. Vem mais.